Bom, pessoal, vamos iniciando aqui mais uma aula do curso de Introdução ao Photoshop em 10 aulas, e hoje eu quero mostrar para vocês uma introdução sobre o conteúdo de máscaras de camada. Bom, em resumo, máscaras de camada vão ser edições não destrutivas na nossa foto. Como assim, Leandro? Edição não destrutiva. Vocês lembram que na aula passada eu mostrei algumas coisas para vocês com relação a ferramentas de seleção. Caso eu quisesse apagar alguma coisa que estivesse selecionada ali com uma borracha, por exemplo, aquela edição seria definitiva a não ser que eu desse um Ctrl Z para voltar uma etapa. O conceito de máscaras de camada permite com que a gente reconstrua a foto conforme as propriedades da máscara. Deixa eu exemplificar para vocês aqui. Se eu pegasse a borracha nesse exato momento, vou até aumentar um pouquinho o tamanho dela aqui, e eu quisesse apagar esse céu, eu poderia apagar. Poderia apagar. Se eu quisesse recuperar esse céu posteriormente, depois de ter feito várias edições aqui, já não seria mais possível, a não ser que eu desse um monte de Ctrl Alt Z aqui, ou, enfim, eu começasse a foto do zero, ou seja, eu perderia todas as edições que eu tinha feito. O conceito de edição não destrutiva, pessoal, é com que a gente consiga recuperar esse céu a qualquer momento. A máscara de camada a gente consegue adicionar selecionando uma camada e clicando bem aqui. Pode ver que foi criado um novo quadradinho aqui ao lado da camada atual que a gente tinha selecionado. O conceito da máscara, pessoal, é o seguinte: tudo que estiver pintado de branco nessa máscara vai ser exibido, e tudo que estiver pintado de preto nessa máscara vai ser excluído. Excluído entre aspas, tá? Vai ser escondido. Para isso, pessoal, a gente pode utilizar o pincel para fazer esse papel. Pincel bem aqui. Pode perceber que esse quadrado está branco, ou seja, tudo que está branco está sendo exibido, ou seja, a foto inteira está sendo exibida. Caso eu venha nas cores, nessas cores aqui embaixo, que tem o branco e o preto, posso alternar entre elas clicando bem aqui ou clicando no X. Agora que está preto, eu posso passar por aqui e olha só o que vai acontecendo, pessoal. Ele vai apagando para mim. Mas não apagando de fato como se fosse uma borracha. Ele vai esconder. Até porque se eu pintar de branco, vou inverter aqui para vocês verem, eu consigo recuperar toda essa imagem aqui. Então o conceito de máscaras de camada é esse, pessoal. É muito simples e também muito útil para que você não faça uma edição completamente destrutiva, para que você não perca um projeto por conta de um erro que você cometeu lá no início apagando alguma coisa que você não queria, tá? Se você tivesse com a máscara de camada, você conseguiria recuperar isso aqui tranquilamente. Você pode usar isso aqui em conjunto também com as ferramentas de seleção, como por exemplo o laço poligonal que eu mostrei para vocês na aula passada. Vou fazer uma pequena seleção aqui para mostrar para vocês que é possível também utilizar em conjunto com as máscaras de camada. Bom, pessoal, fechando aqui a seleção, eu não fiz uma seleção 100% perfeita, até de propósito, porque eu quero mostrar outras coisas aqui para vocês. Vocês podem perceber o seguinte, que a seleção está aqui e eu consigo somente mudar alguma coisa dentro dessa seleção, ao menos que eu inverta ela, tá? Mas, caso eu tente pintar alguma coisa aqui com um pincel na cor preta, lógico que eu não vou conseguir fazer isso aqui na parte de fora, então eu posso utilizar máscara de camada em conjunto com as ferramentas de seleção. Posso pintar justamente essa área aqui. Aí o seguinte, fiz a seleção, a minha máscara de camada está ali, está bonitinha, inclusive posso até tirar a seleção apertando Ctrl D, como eu já ensinei para vocês. Vocês podem perceber que tem algumas áreas aqui, principalmente essas áreas aqui das árvores, que ficaram cortadas, tem algumas coisas a mais, enfim, não ficou tão bacana. A máscara de camada, pessoal, ela consegue até suavizar isso aqui. Eu posso clicar com o botão direito em cima da máscara, selecionar e mascarar, e agora, pessoal, posso colocar a transparência no máximo aqui como estava antes, tá? E posso mexer inclusive na difusão que eu também apresentei para vocês na aula passada. E olha só, ele vai colocando um pouquinho de suavidade nessas bordas aqui. E, inclusive posso também alterar até esse deslocar arestas aqui para que ele consiga ficar com mais suavidade ainda. Vou dar um OK. E fica dessa forma aqui, pessoal. Caso eu queira voltar toda a edição, como é que eu faço? Basta eu selecionar aqui a cor branca e passar com o pincel e voltar à edição como estava antes, tá, pessoal?
A máscara de camada, então, ela auxilia demais a gente a fazer edições não destrutivas, caso a gente queira recuperar alguma coisa de forma fácil, ok? E as máscaras de camada a gente também consegue utilizar em conjunto com outros objetos. Caso eu queira carregar mais uma foto, caso eu queira colocar um texto, enfim, eu posso colocar também as máscaras para ajudar a gente nessas edições. Como por exemplo, eu vou adicionar um novo texto aqui, um texto qualquer. Vou colocar aqui, lago. Eu vou ampliar esse texto. E se eu quisesse que esse texto aqui ele começasse a desaparecer atrás dessa montanha? Teria como? Através das máscaras, sim. Para isso, eu vou selecionar a camada do texto, vou selecionar a máscara de camada para adicionar uma nova máscara a esse texto. Inclusive, se você quiser, você pode excluir essa máscara anterior aqui, tá bom? Clicando com o botão direito e excluir máscara de camada. Aí ela volta ao normal ali. A gente só vai trabalhar agora com a máscara de camada do texto, ok? Vamos fazer o seguinte, ainda com as ferramentas de seleção, eu posso selecionar a área que eu quero esconder através de uma máscara. Para ajudar a gente um pouco mais também, vamos tirar um pouco da opacidade, clicando aqui no texto, e tirando só um pouco da opacidade para que a gente consiga visualizar a montanha aqui atrás, para que a gente consiga fazer a seleção, olha só. Chegou aqui, você pode parar, você não precisa selecionar tudo, tá? Vou colocar bem aqui, puxar para cá e fechar os pontos nessa parte de cima aqui. Beleza. Feito isso, você vai selecionar a máscara de camada e você pode pintar essa área aqui de preto, clicando no pincel, selecionando aqui a cor preta e pintando essa área aqui de preto. Vou tirar aqui a seleção apertando Ctrl D e olha só, pessoal, vou voltar aqui com a opacidade no 100 e fica dessa forma, tá? É lógico que isso aqui é só um exemplo que eu estou querendo passar para vocês que vocês percebam que a gente consegue também utilizar máscaras de camada em outros objetos, em conjunto ali com o background que a gente já estava utilizando antes, beleza? E Leandro, e se eu quisesse movimentar esse texto um pouco para o lado? Olha só o que acontece, pessoal. Está vinculado ainda a máscara de camada, tá? Então a gente precisa apertar aqui o Ctrl Z para voltar. E quando está vinculado, a gente precisa cortar esse vínculo. E para cortar esse vínculo, basta clicar nessa corrente aqui. Quebrou esse vínculo, agora a máscara de camada, ela está bem nessa área aqui, mas não está vinculada diretamente ao texto, ok? Agora você consegue movimentar esse texto para onde você quiser, inclusive diminuir, aumentar ele, dessa forma aqui, pessoal. Ok? E uma última coisinha que eu vou apresentar para vocês aqui. Vou fazer novamente aquela mesma seleção que eu tinha mostrado para vocês antes, para que a gente consiga colocar aqui camadas de ajuste. Bom, pessoal, fiz uma seleção aqui de uma forma bem rápida mesmo, tá? Só para apresentar uma coisinha bem rápida para vocês, que são as nossas camadas de ajustes. A gente pode vir bem aqui e selecionar uma camada de ajuste. A gente pode adicionar uma cor, a gente pode adicionar uma cor em degradê, a gente pode adicionar brilho, níveis, curvas, exposição. No caso, vou mostrar para vocês aqui matiz e saturação, que a gente já tinha mexido na aula passada. Vou mostrar de novo para vocês aqui esse efeito, mas aplicado exclusivamente como uma máscara de camada, tá bom? Olha só, pessoal, é o seguinte. Esse matiz e saturação, quando eu adicionei ele e estava tendo uma seleção aqui, pode perceber que a área que ele selecionou, a área da máscara, foi exatamente a que estava selecionada. Ok? Então, o efeito de matiz e saturação só vai ser aplicado naquela área que eu tinha selecionado com o laço poligonal, a menos que eu altere isso aqui pintando outras áreas, beleza? Para acessar matiz e saturação, basta eu clicar duas vezes aqui e começo a alterar as cores. Olha só o céu mudando de cor ali, pessoal. E por que está sendo aplicado somente no céu? Porque eu selecionei somente o céu através da ferramenta do laço poligonal, e quando eu cliquei na máscara de ajuste, ele já criou para mim a máscara conforme a seleção que eu tinha feito anteriormente, beleza? Olha só como é que a gente pode ir alterando, pessoal. E lógico, né, a gente pode suavizar essas bordas, tudo mais. Eu fiz uma seleção ali bem rapidinha só para que vocês consigam visualizar como que a gente consegue utilizar máscaras de camada, beleza? Pessoal, antes da gente encerrar, tem um recadinho rápido aí para vocês. Pessoal, só passando para avisar que eu quero agradecer você que está assistindo essa aula aqui e também que a gente tem um curso de Photoshop do básico ao avançado em 60 aulas. Nesse curso, pessoal, a gente vai aprender muitas das ferramentas e funcionalidades do Photoshop, a gente vai trabalhar com artes para impressão,
seja um panfleto, seja um flyer, um folder, seja um banner, um outdoor. Vamos trabalhar também com artes digitais, que é todas as artes para conteúdo de redes sociais, como Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram. A gente vai trabalhar também o tratamento das imagens, que a gente vai colocar uma colorização em imagens, técnicas de maquiagem, a gente vai alterar a cor de cabelo, olhos, remover espinhas, a gente vai melhorar a qualidade das imagens. A gente tem também um conteúdo especial lá para streamers. A gente vai criar o overlay completo, overlay para câmera, painéis da Twitch. E também a gente tem o nosso conteúdo extra lá, que é um conteúdo bônus, pessoal, para que vocês consigam adicionar fontes da internet, pincéis, texturas, gravar ações, fazer objetos em 3D. E tudo isso aí, pessoal, tá por um preço bacana. E a gente ainda tem um cupom de desconto. Basta você acessar aí na tela, vai no link e coloca lá o cupom de desconto, que você já vai ter aquele desconto especial aplicado diretamente no curso, que é 100% digital e também tem um certificado, beleza? Corre que são poucas vagas, beleza? Forte abraço, pessoal.